você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa com o senador Fernando Bezerra. E o nosso tema, atuação parlamentar. Isso porque o senador Fernando Bezerra tomou posse agora na 55ª legislatura, fez seu pronunciamento de abertura dos trabalhos, que foi muito prestigiado, né, senador? Em função de toda a atuação do senhor, já teve como ministro de Estado, deputado federal, deputado estadual, traz para cá uma bagagem importante no momento crucial do país, né, senador? Muito obrigado, Tânia. Para mim é uma alegria poder participar aqui do programa e dizer da enorme satisfação, da enorme honra que sinto em poder ser membro do Senado Federal, carregando comigo uma trajetória de 33 anos de vida pública, tendo exercido diversos cargos, como deputado estadual, deputado federal constituinte, prefeito da minha cidade, em Petrolina, Pernambuco, secretário de Estado em 3 ocasiões e, mais recentemente... Aliás, todas elas muito festejadas pela capacidade administrativa, né, senador? Nós premiado, tivemos uma passagem nas administrações do governador Roberto Magalhães, do governador Miguel Arraes e, mais recentemente, do governador Eduardo Campos. E também a experiência que adquiri como ministro de Estado do Brasil, ministro da Integração Nacional, no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. E nessa atuação como ministro de Integração Nacional, o senhor administrou uma questão que agora, hoje em dia, só se fala nisso, recursos hídricos. Com certeza. Esse é o tema que está hoje na pauta, não só aqui do Congresso Nacional, mas na pauta da sociedade brasileira. A questão da oferta de água dos grandes centros urbanos e a questão da oferta de água na zona rural, no interior. Precisamos ter um plano nacional de recursos hídricos e vou lutar para isso aqui no Senado Federal, para que a gente tenha uma carteira de investimento que possa assegurar a água para a população brasileira, tanto para aqueles que residem na área urbana, como para aqueles que residem no interior, na zona rural do Brasil. O senhor fala uma coisa interessante, porque nessa questão que a gente acompanha no Sudeste, por exemplo, da inédita falta d'água no Sudeste, não é uma inversão de situações no país, muitos falam o seguinte: a água é uma gestão do Estado, não é da União. Mas não haveria que ter um mecanismo da União para ajudar nesse monitoramento, porque a água é interesse nacional, até global, né? A água é de competência do Estado no que diz respeito à distribuição da água dos espaços urbanos, mas a água para a produção, para a indústria, para a irrigação, para a fruticultura, para o comércio, a água bruta que é ofertada, essa é uma competência do governo federal, do governo da União. Nós precisamos ter uma agenda e ter uma política pública voltada para a questão de recursos hídricos no Brasil. Isso foi subestimado durante muito tempo, porque não faltava água dos centros mais dinâmicos do nosso país, dos centros mais ricos, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, as pessoas estão acordando para a necessidade de que a gente possa ter, de fato, uma política nacional de recursos hídricos. E aí, o papel nacional do Ministério da Integração Nacional, que era visto apenas como o Ministério do Nordeste. Entendi. Porque só havia a compreensão que faltava água no Nordeste. E, na realidade, está faltando água em todo o Brasil. É preciso ter uma política nacional de recursos hídricos. Vou lutar aqui no Senado para isso. E a gente tem uma carteira de investimentos para que ao longo dos próximos 10, 15 anos a gente possa garantir água para os brasileiros, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não só para o abastecimento humano, mas também a água para produzir, água para a irrigação, água para o comércio, água para a indústria e, sobretudo, água para proteger. Nós estamos habituados a ver no Sudeste os grandes deslizamentos, os grandes desmoronamentos. É preciso fazer relevantes investimentos em macrodrenagem, proteção de morros. Então, tudo é um único conceito que tem a ver com a preservação das bacias hidrográficas, com a conservação da natureza, né? Mas, sobretudo, com a ampliação da oferta de água, que passa pela construção de barragens, pela construção de adutoras, pela construção de canais, que possa garantir o acesso à água a toda a gente brasileira.
Senador, apesar do senhor ter atuado como deputado na década de 90, como deputado federal, o senhor se envolveu com questões que ainda são importantes para o país, que ainda, vamos dizer, não estão bem resolvidas. Questão tributária. O senhor foi relator de uma subcomissão que falava da arrecadação e da partilha das receitas públicas. A alma do Pacto Federativo, correto. Não é? Naquele momento, em 88, nós fizemos um grande esforço de descentralização. Nós ampliamos a competência tributária dos estados, nós ampliamos a competência tributária dos municípios. Eu cito aqui um exemplo. Naquele tempo, existia o imposto único sobre combustível, sobre telecomunicações, sobre energia. Essa tributação deixou de ser do governo federal e passou a ser de competência dos estados, através da aplicação do ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações. Foi um grande avanço, houve uma forte descentralização. Mas no início da década de 90, em função da crise econômica que se abateu no Brasil, a União voltou a reconcentrar. De que forma? Instituindo uma série de contribuições que não são partilhados. Então, hoje, quando você pega a arrecadação federal de impostos e de contribuições, a União fica com quase 65% daquilo que é arrecadado. E fica muito pouco para estados e municípios brasileiros. Então, eu volto para o Congresso, depois da elaboração da Carta Constitucional, e a gente vê que o tema central é a definição de um novo pacto federativo. É preciso rediscutir as competências tributárias e é preciso rediscutir a partilha das receitas no Brasil. Então, provavelmente, nós vamos ver o senhor também atuando nessa área. Com certeza. Vou tratar de água, vou tratar do novo pacto federativo e vou priorizar a discussão nas questões ligadas à educação. O Brasil não vai a lugar nenhum se a gente não tocar na ferida, que a remuneração do professor se paga muito mal no Brasil ao professor. Nós temos mais de 200 mil vagas em aberto para professor de matemática, química, física e biologia. Isso porque os jovens não querem fazer o curso de magistério, porque eles preferem seguir outras carreiras que remuneram melhor. Então, vou concentrar a minha atenção nessa questão da melhoria dos indicadores educacionais. E escola em tempo integral, o senhor acha que é uma ambição muito grande? Não, essa é um sucesso, é um caminho que tem que ser seguido. Eu falava que Eduardo Campos começava a encantar o Brasil durante a campanha presidencial e uma das ideias que encantava era o programa da escola de tempo integral em Pernambuco. Pernambuco foi o estado que mais avançou na melhoria dos indicadores educacionais no segundo grau, sobretudo porque Pernambuco adotou a política da escola de tempo integral. Nós tínhamos 13 escolas em tempo integral no início de 2007, ao final do governo de Eduardo, são mais de 300 escolas em tempo integral. Portanto, esse é o caminho para que a gente possa segurar uma educação de qualidade no Brasil. Senadora, o ano de 2015 promete ser um ano de desafios e dificuldades, né? E que vai produzir uma agenda exigente para o Congresso Nacional. Como é que o senhor vê a chegada dessa agenda no momento em que as forças não estão muito bem acomodadas ainda dentro das duas casas, não é? Nós estamos vendo uma formação, uma nova configuração dessas forças parlamentares? Eu acho que nós temos uma crise política séria que vamos ter que enfrentar e temos ao lado dela uma séria crise econômica. O país está mergulhado em baixo crescimento, existe a perspectiva, inclusive, de uma recessão econômica esse ano. Isso pode afetar o nível do emprego e aumentar a crise social. Portanto, o desafio para o Congresso Nacional é muito grande, mas eu diria que o desafio maior é para o governo. O governo precisa começar a dialogar, a negociar, a acordar, a abrir uma discussão com as forças políticas e com as forças sociais, ouvindo a sociedade, para corrigir eventuais erros e para poder acertar mais, no sentido da sociedade ganhar confiança nas medidas que estão sendo tomadas, que são amargas, duras, mas que precisam serem tomadas para que o Brasil reúna as condições de voltar a crescer. Senador, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa. Muito obrigado, Tânia. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você, nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.